E para quem não me conhece, meu nome é Daniela e eu ajudo mulheres a fazerem e venderem bolos estruturados e decorados. E hoje eu tô com um tema aqui muito importante, né? Porque eu sei que tem muita gente aí que tem essas dúvidas, que são os principais utensílios que você precisa para fazer e vender os bolos estruturados e decorados. Combinado, gente? Tudo bem aí? Tudo certo? O som? Tudo ok? Pelo jeito tá tudo certo. O pessoal tá entrando aqui. Legal. Boa tarde. Maria da Conceição disse que não vai poder participar. Não tem problema, depois ela vê, vai ficar salva essa semana ainda. Valéria tá me dando boa tarde aqui. Boa tarde. O Antônio tá dando boa tarde também. Boa tarde, gente. Sejam todos muito bem-vindos. Então, gente, o nosso maior objetivo, né, quando a gente quer fazer e vender bolos, né, é o quê? É trabalhar na nossa casa, né, ter mais tempo aí para a família, ter todos esses benefícios, né, começar um negócio de casa, sem depender de nada, sem depender de emprego, sem depender de ninguém, né? Então, foi assim comigo, né? Eu queria ter aí o meu negócio próprio, que trabalhar da minha casa, sem precisar ir cumprir horário, né? Queria trabalhar com o que eu gostasse aí e ser bem remunerada. E muitas vezes, o que acaba acontecendo é que às vezes a gente pensa que para começar um negócio, para começar as coisas aí dentro da nossa casa, a gente precisa de um investimento muito alto, né? Às vezes a gente tem essa crença limitante, né? Essa dúvida e esse obstáculo que às vezes que pode impedir a gente de dar um próximo passo, né? E quando a gente vai ver, a gente não precisa de muito, né? Que é o que eu vou falar aqui para vocês hoje. A gente não precisa de muito para começar. A gente pode começar com a maioria das coisas que muitas vezes a gente, como dona de casa, a gente já tem isso, né? Então dá para começar assim, e aos poucos, né, conforme a gente vai crescendo, a gente vai melhorando, a gente vai fazendo o nosso montão. Então a gente começa com um montinho, né, vende lá um bolo, faz outro montinho e vai crescendo. E assim vai, né? A hora que a gente vê, a gente já conseguiu equipar aí as coisas né, que a gente precisa. Então a gente vai começando com pouco, a gente não sai comprando todos os materiais de início, até porque, gente, isso é um pouco até perigoso, né? A gente sair já investindo aí um monte de coisas. Por quê? Porque às vezes a gente vai comprar coisas que vai ficar lá guardado no armário e a gente nunca vai usar, né? Porque o que acontece? A confeitaria, gente, é uma loucura, né? Não sei se é assim com vocês também, mas quando a gente vai em loja, quem ama essas coisas, que a gente vai em loja aí de confeitaria, você entra, uma coisa de louco. A gente quer levar uma coisa de cada que tem ali, né? A parte de decoração, a gente quer, enfim, a gente quer comprar as coisas. Mas a gente precisa, não que a gente não vá comprar isso, né? Mas a gente precisa ir com calma, né? A gente vai investindo nas coisas necessárias para depois a gente, conforme a necessidade for aflorando aí, conforme a gente vai vendo necessidade de um material ou outro, a gente vai acrescentando aí no nosso negócio de acordo com as encomendas que a gente vai recebendo, né? Com o dinheiro que vai entrando, né? A gente não sai aí investindo um monte e não, a gente vai fazendo. Por isso que é muito fácil a gente começar, né? É muito fácil, porque a gente não precisa sair investindo um monte de coisa. De um bolo que você faz aí para alguém, você já consegue desse dinheiro fazer comprar alguma coisa que falta ou, né, juntar ali para fazer o próximo bolo e assim vai. A gente vai falar aí um pouquinho dessas coisas aí, tá? Então, o que eu quero que vocês escrevam aí, eu estou trazendo aqui algumas frases, algumas coisas aí sempre durante a semana, para vocês irem anotando, né? E hoje eu quero que vocês anotem a seguinte frase: não é o material que faz o bom confeiteiro, mas sim o bom confeiteiro que faz o material. O que quer dizer essa frase, né? Que quando você é uma boa confeiteira, quando você é uma pessoa que entende daquilo que você faz, que entende as bases, que entende as técnicas, você pode ter aí o mínimo que você vai conseguir fazer. De pouco você vai conseguir fazer muito. Agora, quando você tem aí todos os equipamentos, materiais e tudo mais, só que você não sabe nem utilizar, você não sabe consertar uma massa aí que deu errado, você não sabe resolver um problema aí do teu recheio, você não sabe fazer, sei lá, elaborar alguma coisa aí, né? Enfim, então
não adianta nada, né? Você ter aí o equipamento maravilhoso e não conseguir executar as coisas com o equipamento que você tem. Então, não interessa se você tem uma batedeirinha de mão ou se você tem uma batedeira planetária. Se você sabe as técnicas, você vai conseguir fazer em qualquer batedeira, tá? Se você sabe as técnicas de assar a sua massa, você vai assar em qualquer forno aí que você tiver. Pode ser um forno velho, caindo aos pedaços que você vai dar um jeito, vai arranjar alguma coisa aí para te ajudar para você conseguir assar a tua massa, tá? Então, é isso que vocês precisam colocar, ter na cabeça, né? Que a gente não sai investindo aí num monte de coisa sem ter o conhecimento em mãos, tá? Porque senão, o que vai acontecer, né? Vocês vão ficar aí só pegando receita aí aleatória na internet e não vai conseguir executar as coisas direito, tá? Então, é um conselho aqui, se fosse bom a gente vendia, né? Mas eu tô dando aqui para vocês. Então, pense que o conhecimento vale muito mais do que qualquer coisa aí que vocês possam sair comprando. Então, comece pequeno, né? Pense grande e comece pequeno. Comece com aquilo que você já tem em casa. Eu vou mostrar aqui para vocês hoje itens, né? Que existe e itens que você já pode começar, tá? Então, eu vou falar aqui o que existe, o que tem no mercado aí para comprar. Também não vou... eu vou falar aqui muito do básico que vocês precisam para começar, porque a confeitaria, gente, é gigantesco aí materiais que a gente pode estar adquirindo, né? Mas o que eu vou falar aqui é um básico para vocês fazerem um bolo do zero até a decoração, o que vocês vão precisar, tá? Então, fale. O pessoal entrando aqui dando boa tarde, a Anice Soares dando boa tarde. Boa tarde. A dando boa tarde, a Rosalice, boa tarde, Daniela, que o Senhor continue te iluminando. Amém, obrigada. A Amélia Luiz também falou, oi, boa tarde. Oi, Dani, boa tarde. Boa Você tarde. com as aulas maravilhosas. Obrigada. Que bom, gente, que vocês estão gostando. Então, o que eu vou falar para vocês, né? Eu vou começar a falar aqui alguns itens que é importante, né? Para quem vai começar a fazer bolos, né, de forma profissional, mesmo quem vai fazer para casa, precisa pensar em fazer de forma profissional e não amadora, né? Para as coisas saírem certo aí, para vocês não jogarem ingrediente fora, para vocês conseguirem aí fazerem as coisas, né? E não ficar frustrada aí por não conseguir, tá? A Natiele Castilho, por exemplo, tá amando aqui no Instagram. Legal, obrigada. Até é bom dar um recadinho, né? Quem quiser ir para o YouTube, a gente tá com o pessoal no YouTube, né? No Instagram, talvez a visão não é tão boa, né? Que nem é no YouTube. Então, quem quiser, pode ir para o YouTube, mas também quem quiser ficar aí no Instagram, pode ficar à vontade, tá? Facebook também tá aí, né? Então, gente, tá? Eu quero que vocês pensem nisso. A gente não precisa investir milhões, a gente não precisa ter muito dinheiro para começar. Tá? Então, quem fala assim, eu não tenho, meu problema é ter materiais para começar. Eu não tenho como começar. Tem, tá? Tem como começar. Vocês podem... E é assim, né, gente? Quando a gente tem vontade, quando a gente tem... quando a gente quer de verdade, quando a gente está comprometida, né? Por isso que eu tô falando aqui de comprometimento. Ontem a gente falou isso. Quando a gente está comprometida, a gente dá um jeito. Quem quer faz, quem não quer arruma uma desculpa. Tá? Então, assim, tem sempre uma mão amiga que vai te ajudar, tem sempre um parente, alguém próximo de você que vai poder te ajudar com alguma coisa, né? Então, não é vergonha você pedir uma batedeirinha emprestada, caso você não tenha, para começar, né? Porque logo as coisas vão, quando você começa certo, começa a fazer mesmo, fazer o que tem que ser feito, as coisas vão acontecendo e na hora que você vê, você já tá aí toda equipada, tá? Ó, a Natiele Castilho, lá que está amando, ela disse que só tem 15 anos, mas quero ser confeiteira. Obrigado pela oportunidade. Olha, que legal, hein? Tá começando cedo, é isso aí, gostei de ver, hein? Olha, gente, que exemplo, né? Uma adolescente aí já querendo aprender e com certeza o teu futuro, uma profissão, né? E com certeza você vai longe, pode ter certeza aí, que é só o começo mesmo, né? A Rosalice também está falando que estou começando na confeitaria, minha batedeira é de 2 ganchos. Ótimo. Minha bailarina é o prato de micro-ondas. Ótimo, maravilha, é o que eu vou falar aqui para vocês também. Eu tenho uma aluna que começou, fez o primeiro bolo dela, com uma batedeirinha de mão e com o prato de micro-ondas, tá? E o bolo ficou lindo, e depois ela foi adquirindo as coisas dela. Né? E é assim que começa, é o que eu falo. Quem não tem vontade, vai arrumar desculpa aí, que precisa ter tudo equipado, porque a gente, né,
nós somos pessoas que a gente adora uma desculpa para as coisas que a gente não tem coragem de fazer, né? Que a gente não quer. É a mesma coisa lá, né, gente? Eu quero emagrecer, eu quero perder a barriga, mas eu tenho que caminhar todo dia para isso acontecer. Aí acontece alguma coisa, hoje eu não vou por causa disso, amanhã eu não vou porque choveu, tá chuviscando, não vou, amanhã não sei o quê, e a gente nunca vai protelando, e a gente não chega a lugar nenhum, né? Então é a mesma coisa quando a gente quer começar alguma coisa, quando a gente quer dar um passo aí, a gente tem que encarar e começar com aquilo que dá para começar das coisas que a gente já tem em casa, tá? Agora eu vou começar a falar aqui de alguns itens aí para vocês são essenciais, né, que vocês precisam ter. Então, eu vou falando o que existe aí, mas eu vou falando também coisas que vocês podem ter em casa que dá para substituir, tá? A primeira coisa que eu vou falar aqui, que é o item principal, tá, que vocês precisam ter, para quem quer trabalhar quer ser confeiteira de verdade, trabalhar na confeitaria, a gente precisa de balança, tá? Então, esse item aqui, que é o principal, infelizmente, não dá para substituir, tá? Uma balança hoje, ela é muito barata, né? Acredito que em torno de R$30 você compra uma balança dessa de cozinha, eu acho que tá? Pela internet, eu acho que até menos. A gente já viu por menos, tá? Menos de R$30. Então, é uma balança simples, tá? Como essa aqui, por exemplo, tem de vários modelos e a gente precisa de uma balança. Por quê? A confeitaria é uma ciência exata, tá? Para fazer um doce, para fazer um bolo, para fazer as coisas que a gente quer dentro da confeitaria, a gente precisa de balança, porque às vezes a receita pode dar muito errado com relação a medidas, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, né? Então tem receitas que a gente encontra por aí que são dadas em xícaras, em colheres, né? E o que acontece? Quando você vai executar uma receita que é dada em xícara, em colher, você não tem, se a receita não especifica ali do lado a quantidade que tem essa xícara, você vai pegar uma xícara aí na tua casa e vai pegar lá a xícara, vai colocar lá 2 xícaras de farinha, vai colocar lá 2 xícaras de farinha. Só que a tua xícara não vai ser igual à xícara lá da receita. E o que vai acontecer? A tua receita não vai sair exatamente igual àquela que você viu na internet. Então, você vai colocar lá uma colher a mais de sopa ali, né? Sem você ver, na xícara para colocar na sua receita. A tua receita já não vai ser a mesma coisa daquela que você pegou. Uma colher de fermento, uma colher de sopa de fermento. Quanto que tem essa colher de sopa? Você vai lá, pega uma colher ou muito rasa ou avantajada. Você não tem noção aí de quanto que tá indo. Vai lá e coloca na sua receita. A receita pode dar errado, né? Então, a balança é muito importante. Primeiro, por essa questão, né, da tua receita sair exatamente igual. Então, por isso que as minhas receitas, quando eu dou as minhas receitas, são dadas sempre em gramas, sempre pesadas. Porque eu sei que quando você for executar a minha receita, vai sair a mesma coisa que a minha receita, né? Então, por isso que a gente precisa aí da balança, certo? Os ingredientes devem ser sempre pesados para a receita dar certo, porque senão a receita pode dar errado, tá? Às vezes, o que acontece? Minha receita deu certo, ficou bom, ficou maravilhoso, só que às vezes não saiu igual àquela que você viu, tá? Pode ter dado certo, mas não foi igual, entendeu? Então, a balança é muito importante. Por que mais que é importante a balança, além dessa questão, né? Para gerar economia para você. O que acontece? Essas receitas dadas em xícara, como eu falei, você vai lá colocar a xícara, vai um pouco a mais aí de farinha, né? Sem você pesar. Esse pouco a mais de farinha, no final do mês, você vai ter gasto aí uma quantidade que não precisava ter gastado, né? Então, vai te gerar economia. Outra coisa, padronização, né? A gente precisa entregar os nossos produtos sempre da mesma forma. Então, eu faço a minha massa, um dia dá certo, um dia fica de um jeito, no outro dia fica de outro. Por quê? Porque eu estou usando lá quantidades em xícaras, colheres. E às vezes vai lá aquele pouquinho a mais ou a pouquinho a menos, e sempre vai dar diferente a tua massa. Ou qualquer outra coisa aí que você for fazer, né? Outra coisa que também a gente precisa para precificar corretamente o nosso produto. O que acontece quando a gente não usa balança na precificação?
como que a gente vai quantificar a medida que a gente pegou de farinha? Não tem como, é impossível a gente precificar, quantificar ali uma xícara de farinha na nossa precificação, né? Então, por exemplo, eu peguei 1 quilo de farinha que custa R$5. Eu gastei meio quilo de farinha para fazer a minha receita. Eu sei que eu gastei ali R$2,50. Agora, se eu pegar 2 xícaras de farinha dessa quantidade de 1 quilo, quanto que eu gastei? Eu não consigo precificar. E quando a gente não sabe precificar o nosso produto corretamente, a gente não vê o lucro, a gente perde dinheiro. E ninguém quer perder dinheiro, então a gente tem que saber precificar o nosso produto corretamente, tá? Então a balança, ela é o item principal, tá? É o item principal aí que você precisa ter. Então eu vou começar na confeitaria, a primeira coisa que eu vou comprar é uma balança, tá? Porque senão, gente, vai dar problema aí para vocês, tá? A Carla Ferreira tá falando aqui no Instagram. Boa tarde, estou querendo começar no ramo de bolos, espero aprender muito com você. Legal! Também aqui no YouTube, a Tibicei, a Cíntia dando boa tarde. Boa tarde. A Simone Neves dando boa tarde. Boa tarde. A Cirlândia dando boa tarde. É isso aí, gente. Sejam bem-vindas. Então, uma balancinha, gente, ela não é tão cara assim para a gente poder investir, né? E tudo, vamos pensar que é o investimento. Então, o que vocês têm que pensar? Investimento é aquilo que nos dá retorno, tá? Então, não é gasto. Gasto, gente, é aquela blusinha lá que você compra, aquele sapato que você compra sem precisar, aquela TV nova lá que você comprou, né? Só para ter lá na tua sala bonitona. Aquilo lá é gasto, não é investimento, porque aquilo não vai te dar retorno, né? Em dinheiro. Então, a gente tem que pensar nessas coisas, né? Que é um investimento. Tudo que a gente investe, tanto aqui em materiais, para você começar na confeitaria, tanto em conhecimento, vai te dar um retorno, né? Então, é importante você saber a diferença aí entre gasto e investimento. Então, a balança é um investimento para você não perder dinheiro, para você fazer, os clientes sempre vão querer retornar aí, né, a comprar bolo seu, porque seus bolos sempre vão ser padronizados, vão sair exatamente igual, né? Então, isso é importante, tá? A Vanessa Cardoso está falando aqui. Boa tarde. Boa Esse tarde. também é meu problema. Tenho dificuldade em cobrar o valor certo, por medo de não ter clientes. Então, isso é um erro, tá? Quando você entende lá as questões de posicionamento, quando você sabe precificar sabe colocar preço no seu produto corretamente, né? Sabe fazer lá toda a sua precificação corretamente, você não precisa ter medo, né? A gente só tem medo aí quando a gente realmente não tá fazendo as coisas gostosas, quando a gente não tá entregando realmente valor para o nosso cliente. Mas a gente não pode ter medo de cobrar pelo nosso trabalho, é o nosso trabalho. Se o cliente achou caro, o problema é do cliente. A gente vai continuar fazendo, continuar melhorando o nosso trabalho e mostrando para o cliente certo que vai valorizar o seu trabalho, tá? Então, tem que tirar um pouco isso da cabeça, porque porque você está vendendo muitas vezes para o cliente errado, né? Então, essa balança aqui, gente, é de alta precisão, tá? Então, o que acontece aqui? Não é uma balança obrigatória, né? Agora para o início, mas é uma coisa legal também. E ela por exemplo, assim, eu quero 2 gramas de canela na minha massa, eu quero 2 gramas de sal. Essa balança aqui, ela quantifica exatamente esses 2 gramas, que é mais difícil pesar nessa, né? Então, existe também aquelas colheres medidoras, né? Que a gente pode, se vier bem certinho especificado ali, a quantidade na colher em gramas, também dá para usar. Daí você vai nivelar a colher ali bem direitinho, né? Para essas quantidades aí pequenas, certo? Eu gosto sempre da balança, tá? Então, para começar, uma balança aí é essencial você ter, tá? Então, a mais simples, a mais barata aí que você encontrar, já dá para começar, tá? A Silvânia está falando aqui que não tinha pensado na balança por esse lado, é importante tê-la mesmo. Muito, muito importante, tá, gente? É o principal item aí para você começar, tá? Então, a pessoa fala, o que eu preciso? Balança, gente. Antes da batedeira até, tá? Então, assim, precisa ter. Se você quer sair do amadorismo, né? Desculpa. Se você quer sair do amadorismo, você precisa de balança, né? Agora, se você quer brincar aí de ser confeiteira, daí tudo bem, né? Aí pode pegar lá uma receita de internet, qualquer coisa, e aí tá tudo bem. Mas quando a gente quer levar para o lado profissional, fazer as coisas direito, a balança a gente precisa.
precisa da balança, porque senão nada vai sair direito aí na tua cozinha, tá? Sem contar que pode perder uma receita inteira, né? Pode perder a receita inteira. Massa, desperdício, né? Até tem uma aluna que falou isso pra mim outro dia. Meu Deus, eu não pesava as coisas como eu gastava ingrediente, né? Por quê? Porque eu não pesava. E hoje eu vejo que não precisa, né, gastar tanto ingrediente assim, por causa do uso da balança, né? Então, às vezes a gente faz coisas aí que não tão legais e a balança resolve o problema, né? Então é importante, tá? Vamos entrar agora na parte aí da batedeira, né? Que é uma parte aí que as pessoas perguntam. Então, para fazer um bolo, gente, a gente precisa, né, de uma... Não é que a gente precisa, tá? Entre aspas, por quê? Porque tem massas que a gente não precisa de batedeira. A gente pode fazer na mão mesmo, tá? Mas um bolo de festa, da massa até a decoração, eu consigo fazer com isso aqui, ó, tá? Com a massa até a cobertura. Eu consigo fazer com essa batedeirinha de mão. A gente não precisa de batedeira planetária, principalmente porque o buttercream, né, que é a cobertura que eu uso, com essa batedeirinha aqui, ele faz perfeitamente, tá? Então, não precisa de batedeira planetária. Então, quem tem, hoje em dia, né, gente, muita gente tem essa batedeira aqui, né, de mão, uma batedeirinha simples aí de casa, que a gente usa para casa mesmo aí, a gente tem, né? Então, a batedeirinha de mão resolve, tá? Agora, existe, né, gente, as batedeiras aí planetárias, né? Então, o que que acontece? A batedeira planetária, existe aí várias marcas, né? Essa aqui é uma batedeira bem profissional. Então, o que que acontece, ó? Essa batedeira aqui, ela vem com esses com o bowl e com esses 3 ganchos, né? Então, cada gancho tem uma função dentro para fazer as coisas. Esse gancho aqui, ele é um gancho para massa de pão, né? Panificação. Então, a gente não usa esse para bolo, né? Então, esse aqui eu praticamente não uso ele. Agora, esses 2 aqui a gente usa, mas tudo que eu faço com esse, eu faço com esse também, né? Eu faço com aquela batedeirinha de mão ali, né? É claro que quando a gente tem uma batedeira planetária dessa aqui, ou qualquer outra marca, a gente consegue facilitar as coisas na nossa cozinha. A gente fica mais ágil, né, na nossa cozinha. Mas para começar, você não precisa de uma dessas. Aquela batedeirinha de mão ali resolve o problema, né? Então, você pega uma bacia e um bowl qualquer que você tem na sua casa e faz aí as massas, a cobertura, né? Tudo com aquela batedeirinha de mão, tá? Então, não precisa ter batedeira planetária para começar. Mas existe várias, né? Tem várias aí no mercado. E quem puder investir, né? Quem puder, às vezes muita gente já tem também, já dá para começar também, é ótimo, né? Dá para começar, dá para fazer tudo nessa batedeira, tá? Então, o segundo item aí, que se fosse colocar aí em prioridade, seria a batedeira, né? Mas que eu falei, quem tem uma batedeirinha de mão, já resolve o problema, tá? Já dá para começar aí, tá? Outra coisa, né, que a gente precisa são as formas de bolo. Por quê? Porque a gente não consegue assar um bolo sem forma, né? É um pouco aí impossível. Dá para começar com a forma que você muitas vezes já tem em casa, tá? Dá para começar. Porém, eu gosto sempre de indicar um tamanho de forma para começar, que é esse tamanho aqui, ó, tá? Esse tamanho aqui, ele é de 15 centímetros de diâmetro por 10 de altura. Então, gosto de começar com 2 formas dessa aqui, ou uma, tá? Daí você vai aprender as técnicas para você assar a massa corretamente. Então, uma forma dessa já dá para começar, mas eu sempre indico 2, tá? Porque a gente tem técnicas para assar as massas, para tua massa não ter problema de perder massa, de afundar, de ficar seca, enfim. Então, eu sempre recomendo aqui 2 formas. Por quê? 2 formas, com essas 2 formas eu consigo fazer 4 tamanhos de bolo, tá? Então, para quem, eu quero começar na confeitaria e eu quero ter pelo menos aí 2, 3 tamanhos de bolo para começar. Então, se você tiver 2 formas dessa, você já vai ter 3, 4 tamanhos de bolo, tá? Então, a gente consegue fazer bolos de 15 centímetros de altura, bolo de 10 centímetros, bolos mais altos de altura dupla. Então, a gente consegue trabalhar dessa forma, tá? Então, 2 formas de
centímetros para começar é o suficiente. Não precisa mais que isso, até porque você não vai ter no início um monte de encomenda, né? Então não precisa sair comprando aí todos os tamanhos de forma para começar. Por isso que eu falo de trabalhar de forma inteligente com as coisas, para te gerar economia também, né? E investimento baixo para começar, tá? Aí depois, quando você for vendo que as encomendas estão chegando, né? Aí você vai poder ampliar aí o seu cardápio. Colocar mais tamanhos, colocar um tamanho diferente, de repente trabalhar com bolo de andar, né? Aí você vai ter que ter aí mais tamanhos de forma, né? Então aqui, por exemplo, ó, eu tenho esses tamanhos aqui de formas, que são de 25, 20, essa aqui é 13 centímetros, essa é 10 centímetros, tá? Então, mas isso aqui, gente, não é para começar, tá? Isso aqui é para ir conforme as coisas vão crescendo, a gente vai comprando, tá? Então, não precisa sair comprando aí todos os tamanhos de formas. Não, 2 formas é o que eu indico, tá? Para quem segue o meu método de trabalho, certo? 2 formas de 15 centímetros por 10 de altura, tá? Então, é o suficiente aí para começar. Outra coisa, né? Quando a gente vai pensar em decorar o bolo, eu preciso... Então, gente, vocês estão vendo, balança, tá? Primeira coisa, batedeira, que é a batedeirinha de mão, e 2 formas. 3 coisas que já dá para começar, tá? Outra coisa que, para que falam, né? A gente precisa decorar, precisa espatular o bolo. Então, o que a gente vai fazer? Precisa não, né? Tem lá as bailarinas, que são itens mais caros. Então, se você for pesquisar, aí tem bailarinas de tudo que é preço. Eu comecei com essa bailarina aqui, ó, tá? De plástico, trabalhei muito com ela, fiz bolos até de 3 andares aqui em cima. Então, essa bailarina é de plástico, tá? O que acontece? O rolamento, ela não é uma bailarina aí profissional, né? O rolamento dela não é tão legal, mas ela, para começar, ela resolve, tá? Então, ela dá para começar com ela. E outra coisa que eu falo muito, que até teve uma pessoa aí que falou, que é sobre o prato de micro-ondas. Hoje em dia, muita gente tem micro-ondas em casa, né? Então, olha só, o prato de micro-ondas, ele é giratório. Então, quem quer começar, quem tem boa vontade, que está comprometida e não tem dinheiro para começar, quer esperar entrar o dinheiro do primeiro bolo para poder começar a investir, o que vai fazer? Vai usar lá o prato de micro-ondas para fazer as decorações, até poder comprar, né? Então, a gente vai fazendo assim, tá? Então, ó, a gente vai girando aqui e dá perfeitamente para decorar um bolo. Então, o prato de micro-ondas resolve. É claro que não vai ser a mesma coisa de você espatular numa bailarina profissional, mas já vai te ajudar, já vai resolver aí para você dar esse primeiro passo, tá? É o que eu falo, gente. Quando a gente tem o conhecimento, quando a gente sabe as técnicas, a gente faz em qualquer lugar, com qualquer coisa, né? A gente não precisa aí ficar apegado a coisas caras, a materiais caros, a melhor batedeira do mundo, a melhor bailarina do mundo. Não! A gente vai fazendo com aquilo que a gente tem. Começa com aquilo que a gente tem em casa, tá? Então, é isso que vocês têm que pensar. E claro que a gente tem aqui a bailarina mais profissional, né? Então, essa aqui, ela tem um rolamento melhor. Mas também dá para começar com as outras, tá? Então, gente, eu sou uma pessoa, assim, bem econômica nas coisas, tá? Eu não gosto de desperdício, eu não gosto de sair comprando coisas que eu vou ficar, vai ficar no meu armário e eu vou ficar ali e não vou usar, só ocupando espaço. Então, vou comprando as coisas conforme vai vindo as encomendas, né? Foi assim. Então, conforme vinha chegando as encomendas, eu via, eu quero fazer aquele tipo de decoração. Aí eu ia lá e comprava aquela coisa específica para aquela decoração que eu queria fazer. E foi assim, né? Conforme vai vindo as encomendas, a gente vai fazendo isso, tá? Isso aqui. Certo? E vamos falar então de espátulas, né? A gente tem também, para fazer a espatulagem dos bolos, aí, gente, tem fouet também, né? Que a gente usa também para fazer aí algumas massas, né? Por exemplo, massa, se você não tem a batedeira, para fazer massa, ó, tem massa aí que a gente faz na mão, que é muito fácil, né? Só com o fouet mesmo,
que ele já resolve, tá? Então, vamos falar de espatular bolos, né? A gente tem várias espátulas para comprar aí no mercado. Então, a gente tem espátulas de plástico, espátula de alumínio, de inox, né? Espátula de acrílico. Então, todas elas vai fazer o trabalho de você espatular o bolo, tá? Tanto a de plástico, como a de metal, como a de acrílico. É claro que umas são mais resistentes, outras são mais fraquinhas, mas todas elas vão fazer o trabalho. Então, para começar, você pode começar com a mais barata. Se você não tem dinheiro nenhum para comprar uma espátula dessas aqui para fazer a espatulagem do bolo, você pode usar uma régua. Tá? Então, pega uma régua aí dessas escolares alta que a gente tem, que geralmente aí a gente tem também, né? E faz aí a espatulagem, tá? Tem aqueles esquadros também, até que a gente encontra em material de construção, né? Que dá para fazer também. Então, assim, gente, é o que eu falo, né? Desculpa a gente dá quando a gente não quer fazer. E aí, essas tem essas espátulas aqui, ó, de texturas, né? Que a gente vai comprando também aos poucos, não é de para começar, é quando a gente vai crescendo e adquirindo os nossos materiais, tá? A gente vai investindo também nessas espátulas, tá? Alguma dúvida? Josivânia, Emília Costa, Isabel, boa tarde. Boa tarde. A Cíntia falou que comecei agora, uso a batedeira pequena que já tinha, comprei formas e espátula. Legal. E fouet também, ó. Legal. Comecei agora usando a batedeira pequena. Comprei espátulas, formas, dois modelos de forma, ela falou. É isso aí. De plástico. Bailarina de plástico mesmo, de vidro entrou ainda no orçamento, não entrou ainda no orçamento. Isso, e é assim, a gente vai construindo as coisas aos poucos, né, gente? Falou, vai entrando dinheiro e vou investindo assim. É isso mesmo, a gente vai fazendo montinho, montão, né? Até a gente poder aí comprar as nossas coisas. Porque, gente, ninguém começa lá de cima, né? Do alto já com tudo. É raro a pessoa que começa assim, né? A gente começa comprando as coisas essenciais aí para começar e até vir a primeira encomenda e aí a gente vai crescendo, né? A Rosalice falou também mais uma dica para colocar no prato de micro-ondas, onde bota o triturador de alho embaixo do prato. Ah, que legal! Aí, ó. Cardoso, vocês vão ensinar a fazer bolo de 1 quilo, porque eu tenho dificuldades em fazer bolo de quilo. Aí o cliente pede 1 quilo e Deus. Não, gente, eu não vou ensinar a fazer bolo por quilo, até porque eu nunca vendi bolo por quilo, tá? Não é o meu método de trabalho. Essa questão aí de vender bolo por quilo é bem complicada, tá? Eu nem ensino minhas alunas a vender bolo por quilo. Eu já falo para elas que é melhor não vender bolo por quilo, tá? Porque o quilo, gente, ou a gente sai perdendo ou o cliente sai perdendo, tá? Trabalhar com bolo por quilo. Então, o que acontece, né? Bolo por quilo, se você faz um bolo, vamos supor, de 10 centímetros de altura por 15 de diâmetro. Você usa um tipo de massa que pesa menos. E usa também outro tipo de massa que pesa mais. Só que o tamanho do bolo que você vai fazer é o mesmo, vai dar o mesmo trabalho para fazer. Só que quando você for colocar em cima da balança, o bolo lá que tem a massa mais leve, que tem um recheio mais leve dentro do bolo, vai pesar menos do que o outro bolo lá que você faz com uma massa mais pesada, com um recheio mais pesado, enfim, tá? Então, é muito ruim a gente trabalhar por quilo, tá? É sempre por tamanho de bolo, tá? Que eu ensino por fatia, né? O número lá de fatias. Então, o que eu ensino às alunas são assim, é assim. Tá? Então, eu não gosto de trabalhar por quilo. E é assim, né, gente? Quando passa lá, o cliente pediu 2 quilos de bolo. Aí, o que faz, né? Passou lá dos 2 quilos, 200 gramas. Passou lá. Você vai ter que cobrar esse valor do cliente. E aí, você vai ficar com vergonha, porque você já combinou, o cliente até já pagou os 2 quilos de bolo. E aí, o que vai acontecer? Você vai sair perdendo. Ou, o que vai acontecer? Você vai cobrar do cliente e o cliente vai achar ruim, porque passou lá os 2 quilos. Então, gente, é muito complicado trabalhar por quilo, tá?
Eu não trabalho por quilo e não ensino as alunas a trabalharem por quilo, tá? Então... A Adriele está perguntando o que é um bolo estruturado. Bolo estruturado é um bolo que não cai, é um bolo que não racha, é um bolo que não cria barriga, é um bolo que vai permanecer lá na festa do cliente, a festa num casamento, o casamento inteiro lá, e o bolo não vai desmoronar. Que você vai poder transportar esse bolo e o bolo vai chegar inteiro lá na festa do cliente. Porque, gente, não tem coisa pior, né, de acontecer aí acidentes com o bolo. E acontece. Quando a gente não sabe as técnicas, quando a gente não sabe fazer as coisas corretas dentro da nossa cozinha, o bolo dá errado, tá? O bolo cai, o bolo racha. Quantos acidentes de bolo aí a gente já não escuta falar? Muita gente que tá aqui também, que eu sei, que sofre para fazer um bolo estruturado, né, gente? Dá problema no recheio, dá problema em tudo que é coisa. Então, um bolo, ele precisa ter estrutura. Quando a gente fala em estruturado, é um bolo que ele é estruturado, que ele tem estrutura para aguentar um transporte, que ele tem estrutura para permanecer numa festa lá montado, né? Um bolo de andar, para permanecer numa festa montado. Então, é isso que a gente fala em estrutura, né? Então, e eu sei que tem muita gente que não sabe fazer bolo estruturado, né? Então, é uma dificuldade aí muito grande das pessoas. A Cíntia, ela tinha falado antes lá que ela tinha comprado algumas coisas, ela é de Macapá. Ela falou que lá ela cobra por aro. Pelo tamanho, forma, né? Isso mesmo. Pelo tamanho, né? É isso aí, tá? E aí, gente, a gente entra aqui em outras coisas, né? Então, essas espátulas aqui, ó, pão duro, que a gente chama essas espátulas, né? Que são as espátulas aí de silicone para mexer recheio, para raspar o bowl, assim, para não ficar nada, para não ter desperdício. Então, essas espátulas aqui, elas são bem legais aí de ter. Então, você tendo uma dessa, já dá, né? Agora, se você não tem, aí você tem que ver aí alguma coisa na tua casa que dá para você usar para mexer recheio, para raspar, né? Coisas assim. Depois a gente tem essas espátulas aqui, ó, para poder fazer acabamento em bolo, né? Então a gente faz acabamento em cima, a gente faz alguma decoraçãozinha. E essas espátulas aqui, elas chamam offset. Só que o que acontece, né? Elas são aquelas de degrau aqui, ó, que a gente tem vários tamanhos, né? Então tem essas maiores, tem essas menores. E elas são legais aí para ter. Se você não tem, não pode, né, investir, normalmente, dona de casa tem aquelas espátulas de bolo mesmo, né? Para cortar o bolo. Aquela lá que é triangular aqui na ponta, aquela lá também dá para você fazer. Se você também não tem, dá para usar outra coisa, tá? Dá para usar aí até uma faquinha para começar ali, aquela faquinha mais arredondada, para nivelar o bolo em cima, para fazer quina, né? Essas aqui, elas ajudam muito, tá? Então, se você for investir, uma só dessa já dá, tá? Para você começar, tá? E, gente, os materiais necessários para começar é isso que eu falei, tá? Não tem, assim, coisa mirabolante, não. É claro que daí você vai ter aí uma garrafinha para molhar o bolo, né? Coisas aí que você vai ter até na tua casa aí, uma garrafinha de água aí que não usa, né? Que tá limpinha. Dá pra fazer até com pincel, né? Com pincel, né? Dá para molhar o bolo. O que mais? Uma coisa legal também, que eu gosto muito, são esses niveladores aqui, tá? De massa. Então, esses niveladores aqui deixam a nossa massa bem nivelada, bem retinha, porque um bolo precisa ser bonito tanto por dentro como por fora. Quando o cliente corta o bolo, o cliente tem que ver todas as camadas do bolo. É um bolo de festa, né? Um bolo estruturado, um bolo decorado. Então, quando o cliente corta, ele tem que ver todas as camadas. Não é aquele bolo que a gente corta e vem aquela maçaroca junto, que a gente não sabe o que é recheio, o que é massa ali. Não. O cliente tem que saber, até porque a gente vende bolos e tem que render o tanto de fatias que a gente prometeu para o nosso cliente, né? Então, quando o cliente corta aquela fatia, tem que ser a fatia perfeita. Ele tem que ver todas as camadas de massa, de recheio, né? E quando ele come, ele tem que sentir na boca as texturas, né? Tanto do recheio quanto da massa. Então, a gente precisa nivelar a nossa massa corretamente. Dá para usar uma faquinha? Também dá. Mas esses niveladores aqui, eles são super baratos. Eu acho que é em torno de R$15. Alguma coisa assim, tá? E vale muito a pena. Eu não abro mão desse nivelador aqui, mas dá para fazer com faquinha também, caso você não queira investir nisso, né? Para começar, certo? Depois, gente, o universo, né? É gigante. A gente tem
tapetinhos de silicone, né? Porque tem algumas coisas eu gosto de fazer esculturas para colocar no bolo, então eu uso os tapetinhos, alguma coisa de tapetinho, mas isso são coisas que a gente vai comprando conforme vai precisando, né? Conforme a gente vai vendo a necessidade e podendo investir. Depois a gente tem o mixer, né? Mixer também é legal para fazer ganaches, para fazer algum recheio, algum coulis, né? Enfim, então a gente vai investindo também depois nessas coisas, se quiser, tá? Se vê a necessidade, né? Conforme vai vendo a necessidade. Então, tem coisas que a gente consegue substituir, né? Então, gente, para vocês verem que não precisa de muito investimento, né? Depois a gente tem os termômetros. Por quê? Porque confeitaria também tem muito essa questão de temperatura, né? A gente faz buttercream, a gente precisa saber aí a temperatura de algumas coisas. Então, a gente usa termômetro também, tá? Mas são itens também, coisa bem baratinha. Esse de palito mesmo é super barato e ele é super eficaz. Então, esses termômetros culinários, né? Mas é uma coisa que você pode comprar depois também, tá? Então, gente, para vocês verem que não precisa, né, de muito para começar, né? Vocês podem aí começar com aquilo que você tem. Forno. Tem gente que acha que precisa ter um forno industrial, um forno aí, um equipamento industrial aí para começar. E não precisa. Você tem que... Sabe qual é o melhor forno? Gente, eu vou falar aqui. O melhor forno é o forno que você conhece, tá? Porque pode ser um forno novo, maravilhoso. Mas se você não sabe lidar com esse forno, se você ainda não conhece o forno, a tua massa aí também pode dar errado, tá? Então, você tem que conhecer o seu forno, ser amigo do seu forno, conhecer como ele funciona. A partir do momento que você conhece como ele funciona, como ele reage às suas massas, você vai conseguir adaptar as coisas, tá? Por isso que eu falo, né? Que não é o material que faz o confeiteiro, mas sim o confeiteiro que faz o material, tá? Carla, então, é isso que você precisa. Carla, primeiro perguntando, você faz bolo quadrado também, porque você só falou da assadeira redonda, ela tá começando agora. Então, tem quadrado em que sentido? Retangular? Retangular eu não faço, tá? Os meus tipos de bolos são mais redondos mesmo, mas eu já fiz alguns bolos quadrado mesmo, tá? Eu tenho até a forma aqui, mas agora tá lá no fundo, eu não vou conseguir pegar. Quadrado, tá? Quadrado mesmo, não retangular. Aqueles baixinhos, retangular, eu não faço, não é o meu estilo de bolo, tá? Meus bolos são mais altos, bolos aí que chama atenção aí na mesa do cliente, tá? Então, eu não faço esses bolos mais retangular, tá? Por isso que eu falo, né? Esses bolos aqui redondos, né? Eles têm mais saída hoje em dia, tá? Do que esses bolos aí mais retangular, né? Então, a gente tem que estar aí buscando se atualizar, né? Porque esses bolos retangular aí já estão... Não é que está saindo de moda, né? Mas já não é o que mais as pessoas estão procurando. Não é mais o que está chamando a atenção dos clientes, né? Então, as pessoas hoje estão procurando mais por coisas diferentes, por coisas que vão realmente fazer diferença aí na festa, né? Na festa das pessoas, tá? No evento, em qualquer coisa, né? Mais alguma dúvida? Acho que não. Certo. Então, gente, era isso que eu queria passar aqui para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e não deixe, né, que nada impeça vocês aí de começarem na confeitaria, né? Então, a gente começa com aquilo que a gente tem mesmo, tá? Natália Castilho, lá no evento você vai dar a dica para um bolo de andar? Não sei, bolo de andar. Eu vou dar a dica para fazer o bolo estruturado e decorado, né? De andar, do que você quiser. Eu tenho formas quadradas e redondas. Ganhei no meu aniversário 3 anos atrás. Confesso que os bolos na redonda para mim não são mais atrativos, certo? Ela falou. É questão de gosto. É questão de gosto. Para mim, eu não gosto de bolo retangular. E de repente o tipo de bolo que ela tá fazendo não é tão assim com esse tipo de decoração que tu usa, né? Não sei se ela já te conhece. Dá uma olhadinha no meu feed lá, daqui no Instagram, que você vai ver os bolos que eu faço, né? Os bolos que eu ensino os meus alunos também. A Natália
Ah, falando. Acho que a Natália é aquela de 15 anos lá, se não me engano. é? Eu acho, eu não sei, só se estou enganado, mas eu acho que é assim. Não é nem Nathalie, é Natiele. Uhum. Eu tenho vontade de fazer, de saber como fazer um bolo de andar sem desmoronar. Isso aí, vai aprender. A É. Helene Sterck entrando agora, Milena Ambrosio, Cleide Teixeira dando boa tarde aqui. Boa tarde, a Helena é nossa aluna, ela fez um bolo também de 3 andares para o casamento da filha. A Helene que entrou agora aqui. A Helene Sterck, que é nossa aluna, né? Sim. Fez. Eu lembro que ela me escreveu lá tudo e a gente foi trocando ideias, né? E ela fez lá o bolo lá para o casamento da filha. Que legal, né? É, legal, né, gente? Então é isso. Deixa aí o like, né, gente? Compartilhem a live, deixa o like aí pra gente, para poder a gente trazer aqui cada vez mais conteúdo para vocês, hein? Então, gente, muito obrigada e a gente se vê amanhã então. Beijão!